Então vamos lá. Da vossa comum congregação, para a vossa comum congregação, em nome de toda essa irmandade mostrada que está aqui na congregação do Brás, levai as nossas saudações com a paz de Deus. Quero ver se eles entregar isso mesmo lá, hein? Entrega mesmo, tá? Mocidade, para mim é uma grande alegria estar aqui. A gente fala de coração, tá? Eu nunca contava que eu ia conseguir um dia chegar aqui, mas Deus é maravilhoso, né? Eu vou contar uma coisa. Agradeço a Deus primeiro por Deus ter me chamado nessa graça, ter me guardado até agora. Agradeço a Deus que comecei a namorar minha esposa. Nós tínhamos 16 anos de idade. 16 anos começamos a namorar. Com 17 noivei, com 18 casei, com 20 fui pai. Com 23 anos fui cooperador de jovens menores, com 25 anos cooperador do ofício ministerial e com 42 anos fui ordenado como ancião. Então foi tudo rapidinho na minha vida. Agora, mês que vem eu vou fazer 49 anos de idade e Deus tem nos guardado até o presente momento também. Agradeço a Deus que Deus também ajudou minha esposa, que é organista há muitos anos, também em 2012 foi apresentada como examinadora e tem ajudado a serva de Deus no ministério dela e eu no meu ministério. Esse ano completamos de casado, vamos completar esse ano aqui 31 anos de casado. Deus nos deu filhos e nos deu 2 netinhos também, que está aqui entre nós. São 3 netinhos, 2 netinhos de sangue e um de coração, uma netinha do coração. Agradeço a Deus, irmãos, que Deus nos ajudou uma vida de muito sofrimento. Por isso que é um culto para a mocidade, de jovens, né? E é bom que vocês vão sabendo. Hoje vocês são jovens hoje, mas vai chegar dia, vocês vão se casar, vocês não sabem o que vocês vão enfrentar. Eu, na idade de vocês, eu não sabia o que enfrentar. E minha vida, minha esposa, nossa vida foi uma vida difícil. O Senhor recolheu 6 filhos nossos, 6. Foram 6 crianças, uma vida de muito choro, de muito sofrimento. Dentre os ganhos e perdas, o Senhor nos deu para nós a Esther, que está aqui entre nós hoje, mãe dos 2 netinhos que eu tenho. E Deus também deu para nós o Gabriel. O Gabriel, faz 3 anos que o Senhor recolheu o Gabriel, com 18 anos de idade. Era o amorzinho da nossa vida. É uma criança, nasceu especial. Ele viveu 18 anos, era o anjo, era o anjinho. Nunca andou, nunca falou, mas o olhar dele falava muito, né? Ele era o anjo que Deus preparou. 2022, o Senhor recolheu Gabriel, irmãos, para o seu reino de glória, combateu o combate dele, e dentro das obras, rapidamente, que eu vou contar antes de entrar nos conselhos, que vai ser rápido também para não prolongar. Irmãos, o Senhor fez uma obra através do Gabriel. Tinha uma criança, tinha um casal de namorados, né? E eles estavam, a menina, a mocinha, a namorada do irmãozinho, estava sendo possuída por espíritos malignos. A irmandade expulsava, o espírito voltava, a irmandade expulsava, o espírito voltava. Ela tentou suicídio por algumas vezes também. Irmãos, e um determinado domingo, no sábado, Deus usou de um irmão e disse: esse menino é anjo, hein? Cuida dele, porque Deus vai fazer obra através desse menino. Irmãos, eu louvo a Deus que isso foi no sábado. No domingo, chegou esse casalzinho em casa pedindo para nós fazer uma oração por ela. Quando ela sentou no sofá, os dois assim, eu sentei de frente com eles, comecei a conversar com eles. A menina começou a virar o olho para cima assim. Aí eu sabia do caso que ela estava sendo possuída. Eu falei: vai acontecer. Na hora eu lembrei: você tem um anjo, busca um anjo lá no quarto. Fui lá no quarto buscar. Falei para minha esposa: Marcelene, fique em comunhão, que o espírito mal está lá na sala, a menina vai ser possuída. Peguei a cadeira de roda, o Gabriel veio rindo para mim, levei o Gabriel de frente com ela, pus o Gabriel de frente, ele parou de rir, olhou com autoridade. A menina, o demônio não manifestou mais ali, nunca mais manifestou esse espírito nela. O olhar do anjo, o olhar do anjinho de Deus, colocou o inimigo para correr. Se o teu olhar for santo, o demônio corre do teu caminho. Agradeço a Deus que o Senhor também fez muitas outras obras, mas não vamos prolongar. Mas eu louvo a Deus que por causa de Deus ter recolhido Gabriel, eu fui ordenado como ancião, e minha esposa examinadora lá em Varginha, sul de Minas. E
devido a esses acontecimentos, para nós ficou muito ruim lá. O Senhor tomou um caminho e preparou nossa transferência para Santo André. Foi algo considerado por Deus e pelo Conselho de Anciães também, tanto de Minas quanto de São Paulo, de Santo André e o Brás também. Há 2 anos estou ali na cidade de São Jorge, junto com nossos queridos irmãos, e a Irmandade aqui presente também, onde, irmãos, sinto muita saudade da minha ex-comum, foi muito feliz. É uma obra que não tinha, nasceu praticamente na minha mão ali. Eu comecei numa salinha de oração ali em Varginha, Deus preparou uma bela congregação, venceu o tempo, estou aqui em São Paulo, fui muito bem recebido pelo nosso irmão Ziel, nosso irmão Vinícius também, nosso irmão Jeremias Diácono, e a Irmandade da cidade de São Jorge, Monquinca, saudoso Monquinca, era vivo ainda, e agora estou ali feliz também, louvando e glorificando a Deus. Culto nosso, terça, sexta e domingo, vou ficar muito contente de ver a Irmandade congregada conosco ali, tá bom? Também em nome da nossa Irmandade, eu vos saúdo, levaria a saudação de todos com a paz de Deus. Eu quero agradecer a Deus, irmãos, quero passar para agradecer a Deus pelos irmãos de Minas que vieram, né? Vou fazer uma coisa aqui. Minas Gerais, dá um glória aí. Tem uma turminha aí, hein? Glória a Deus, né? Tem a cidade de São Jorge também, que veio com alguns ônibus, né? Deus preparou. Também Mauá, Parque São Vicente e outras localidades também, Alfenas, né? Irmãos, eu louvo a Deus por todos vocês que estão aqui, viu? Deus que abençoe. Eu não sei se no final vocês vão se arrepender, mas que pelo menos vocês conheceram o Braz aqui. Glória a Deus, né? Para mim é uma grande alegria. Mocidade, tem assunto, não vai faltar, tem muito assunto para conversar, mas como o tempo é curto, vou entrar num assunto. Quem me conhece sabe, a mocidade de São Paulo e Minas Gerais sabe que vou entrar num assunto aqui, vai ser rápido, só que vocês precisam ter humildade para aceitar o conselho. Quem concorda, dá um glória a Deus aí. Vocês não sabem o que eu vou falar? Quero ver. Primeira coisa, quando a gente vai ver um conselho, nós temos que ter humildade para aceitar. O problema é que hoje, muitos criaram uma barreira ideológica tão grande que bloqueou o sentido de absorver o que aprende, não consegue mais aprender. Formou uma ideia e eu não deixo mais essa ideia. Eu penso assim, é assim que eu penso, é assim que eu vou... Não, irmãos, a gente tem que... Até nós do ministério, tem hora que a gente tem que voltar um pouquinho atrás, não tem, irmão César? Né? Tem hora que nós temos que voltar um pouco atrás. Por quê? Porque nós avançamos e percebemos que não foi bom, nos recuamos também. Não é feio recuar. O que nós não podemos é criar uma resistência de uma forma tão ruim que nós não aprendemos mais nada. E acho que aquilo que a gente aprendeu é a lição para o resto da vida. Irmãos, tem um ditado que diz assim, vivendo e aprendendo. Então nós vamos aprender. Hoje, o que a gente percebe no meio de mocidade e irmandade também, mas como tem mocidade aqui, bastante mocidade, hoje muitos, está uma revolução muito grande, e uma frase, isso vem nas internet, vem em todos os lugares, né? Que nós temos que ler a Bíblia. Olha, não é para gravar, mas se alguém estiver gravando, grave isso daí. Se estiver gravando, vai continuar gravando, não vai, infelizmente ninguém vai parar de gravar porque eu vou pedir, né? Mas a congregação cristã no Brasil apoia totalmente a leitura da Bíblia. Nunca nós proibimos isso aí. Quando eu escuto, pode dar um glória mesmo. Quando eu escuto alguém dizer a congregação não deixa ler a Bíblia, eu falo, irmão, não sei qual é a igreja então, porque sinceramente, desde criança, desde que eu sou criança, desde quando eu estou congregando até o dia de hoje, são quase 50 anos dentro da igreja, eu nunca vi um irmão falar, não é para ler a Bíblia, hein? Nunca vi falar isso aí. Então isso daí é um mito, tá, irmão? Isso daí é, como diz fake news, isso é fake news, tá? Então nós apoiamos, só que tem uma coisinha que a mocidade precisa saber, tá bom? Lembra do muro ideológico? Desmancha o muro agora, você tem que absorver o que você vai escutar aqui. Quando você lê a Bíblia, estou lendo, estou aprendendo, pega o dicionário, glória, é isso mesmo. Lê a Bíblia com o dicionário do lado para você interpretar as palavras que é mais difícil. Na nossa leitura, João Ferreira de Almeida, que nós devemos pegando vertente. Cuidado com isso, viu, irmão?
pega aqui, pega lá. Agora tem tanto de tradução aí que parece que tudo que a gente aprendeu está errado. E não está errado não, viu, irmão? Fica naquilo que você aprendeu, deu certo desde Jesus até o dia de hoje e vai continuar dando certo. Então o que acontece? Quando nós lemos a Bíblia, tem que ter uma consciência, é o seguinte, ó. Eu leio a Bíblia, aprendi. O que estão fazendo hoje? Tem muitos que estão lendo, debruçando sobre a Bíblia, que tem que debruçar, não tem importância, é isso mesmo, aprenda a Bíblia. Só que isso está servindo para quê? Para criticar o ancião que prega, para criticar o irmão que prega, para criticar aquele irmão velhinho, tadinho, que não tem estudo, a palavra que ele prega não serve mais. Afasta, tem gente mudando de igreja por causa disso. Tem gente fazendo grupinho e ficando em casa por causa... Se a leitura da Bíblia, enquanto mais você aprende, mais obrigação você tem que ter de ser mais humilde, de ser mais crente. Você está aprendendo a Bíblia. Estas santas escrituras, ela te ensina a ser humilde, ela te ensina a apanhar e ficar quieto. Paulo apanhou, foi preso lá com Silas. Ele podia falar, eu estou preso aqui, nessa prisão, vim falar do Evangelho, tive uma revelação que alguém me chamava para anunciar o Evangelho em Trode e em Lida. Agora eu estou preso aqui. Silas, que negócio é esse? Nós vamos trabalhar para Deus e chega aqui e vamos preso? Ó Senhor, não, Paulo não reclamou. Sabe o que Paulo falou? Silas, estamos presos mesmo? Vamos cantar e orar. Quando você lê a Bíblia, você tem mais obrigação de ter mais paciência, de ser mais espiritual, de ser mais crente, de ser mais puro, de ter mais piedade das pessoas, de ter mais amor pelas pessoas. Quanto mais você conhece, isso mais, todas essas qualidades você tem que ter. Mas se a leitura da Bíblia, lendo a Bíblia, querendo aprender do jeito que muitos estão aprendendo, acham que estão aprendendo, estão criticando, afastando da igreja, mudando de igreja, indo embora, criticando, a letra matou, mas o Espírito vivifica. Vocês entenderam isso? Se você aprende e você muda para melhor, o Espírito e a letra, os dois te vivificaram. Mas se você lê a Bíblia e o que você leu e aprendeu é motivo de afastar, de criticar e não querer mais ficar na congregação, simplesmente, sabe o que aconteceu? Não aprendeu nada. Só quem concorda dá um glória aí. Agora quem não concorda vai ter que ficar sem concordar. Glória, a gente está ensinando, irmão, porque é isso daí, tá? Quanto mais eu sei, porque está escrito na palavra, aquele que mais é dado, mais será cobrado. Outra coisa, ó, no nosso tempo, eu até fiz uma colinha aqui, ó. Eu não sabia o que ia falar, tá? Mas eu fui escrevendo aqui, enquanto vocês cantavam, eu ia escrevendo aqui. Ó, outra coisa, a mocidade de hoje, de 20 anos para baixo, de 20 anos, 20, 25, 30 anos aí, já pegou um período no ano 2000, mas de 20 anos para baixo, pegou esse tempinho de 2010 para frente aí, 2005 para frente, certo? Então, veja uma coisa, no nosso tempo, no meu tempo, no tempo desses irmãos aqui, e de muitos aqui dentro, quando nós éramos jovens, nós queríamos entrar na igreja e nós tínhamos um pensamento. Hoje em dia, o que a gente percebe? Que é uma coisa que está acontecendo, que eu tenho dó dos cooperadores de jovem, irmão, tenho dó, irmão. Cooperador de jovem agora, para segurar a moçada dentro da igreja, tem que ficar pulando amarelinha, tem que ficar brincando de corrida de saco, tem que ficar fazendo gincana para segurar, empinar pipa. Irmão, coitado desses irmãos. O que segura o povo na igreja não é brincadeirinha não. Em vez de nós exigir do cooperador de jovem que fique brincando com a gente, né? Brincando, vamos exigir que eles ensinem nós a expulsar o demônio. Ensina nós a ter comunhão, a ter santidade, a ter firmeza, a ter pureza. Aleluia. Não vamos exigir dos coitadinhos desses irmãos. Eles têm que ficar, irmão. Eu recebi um vídeo, cooperador de jovem, acho que ele queria empinar também, empinando pipa lá, ó. E a molecada em volta lá, irmão. Mas o que acontece, irmão? Sabe o que acontece? De verdade, é proibido não, coitadinho desses irmãos. É proibido empinar pipa, brincar, não é proibido. Só que eu tenho uma coisa, para enfrentar o falso profeta, para enfrentar a besta que subiu da terra, para enfrentar a besta que subiu do mar, para enfrentar o anticristo, não é com amarelinha, nem corrida de saco, nem com pipa não. Quem concorda, dá um glória a Deus aí.
Alamanaia. Se hoje nesta reunião, nesse culto para a mocidade, nós começar a mudar o nosso conceito e começar a melhorar a nossa forma de pensar, nós vamos sair daqui. E hoje nós passamos em alguns lugares, o inferno pode nem ter medo da gente, mas se você mudar o teu jeito de pensar, você vai passar por alguns lugares, as legiões vão fugir do teu caminho. Período difícil. Olha, guarda uma coisa aí, hein? Guarda uma coisa. Lembra dessa noite aqui. Você está pensando que os demônios, o nosso adversário, está pensando que eles têm medo de dom de oração, dom de palavra? Eles têm medo de dom quem toca violão? Eles têm medo de quem profetiza? Eles têm medo de santidade. Aí tem. Então não adianta cantar bonito, tocar bonito, pregar bonito, orar bonito, não é só isso não. Tem que ter santidade, tem que afastar. E o que é santidade e o que é consagração? É diferente, mas está atrelado ali. Consagração é você aplicar nas coisas santas de Deus, limpar a igreja, tocar, você ir na escolinha no GEM, você trabalhar na administração, você ficar no estacionamento da igreja, trabalhar na cozinha, ser um auxiliar de jovem, tudo isso que você faz na obra de Deus, para o Senhor, você consagra, você se dedica à obra de Deus. Santificação é você se afastar do mal, é você deixar o mal de lado e ficar totalmente no caminho da luz. Então o adversário não suporta essas duas coisas: crente que consagra e o crente que se santifica. Se você conseguir ao longo da tua vida aprender que não é com brincadeirinha, não é querendo reunir povo em quadra de futebol, tem mocidade exigindo do cooperador de jovem que fique formando timinho. Irmão, nós estamos em 2026, o fim do mundo está chegando, nós estamos aproximando, aleluia, nós estamos nos aproximando do final. Olha como está o mundo hoje. Enquanto vocês estão aqui, nesse exato momento, tem gente colocando pente em revólver para cometer um assassinato. Neste exato momento, tem pai e mãe levantando o lençol no necrotério para reconhecer se o corpo é da filha e do filho. Esse mundo aí, a cada dia que passa, olha quantas pessoas que estão pendendo para o lado das trevas. Estão indo para o lado das trevas, irmão, para o lado do ocultismo, aleluia. Irmãos, esses dias um irmão contou para mim, um irmão crente, servo de Deus, tinha o dom da profecia. Hoje, irmãos, foi para o lado da feitiçaria. Olha o mundo que estamos vivendo, o mundo que o pecado está tomando conta. E o povo sabe o que está acontecendo? Olha, quem quer que eu agrado vocês, ou quem quer ouvir a verdade, dá um glória aí. Vocês querem que eu agrade ou eu falo a verdade? Isso aí. Então, bom, aguenta agora, hein? Até tomar uma água aqui, viu, irmão César? O adversário das nossas almas, isso é bíblico, está em Apocalipse, já fez a sua estratégia. Se hoje, no dia de hoje, amanhã, vamos falar amanhã, que já estamos de noite. Amanhã toda essa mocidade aqui, essas moças, esses moços aqui todos, acordássemos com um decreto governamental mundial que tinha que aceitar o sinal da besta, senão não ia comprar, nem vender, nem nada, acabou. A sua vida social, seu carrinho bonito que você tem, ou a tua vidinha que você leva lá, o dinheirinho que você ganha, tudo confiscado, tudo bloqueado se você não aceitasse o sinal. Quem que está aqui dentro, que estaria preparado? Será que é o que fica pulando amarelinha com o cooperador de jovem? Será que é o que fica lá brincando de corrida de saco com gincana? Será que é isso aí que está preparado para enfrentar o sinal da besta? Se a trombeta soasse essa madrugada, no amanhecer da aurora, quem iria para o céu? Quem estaria preparado? Então, irmãos, nós estamos numa preparação. Nem veio o sinal da besta, o sinal ainda nem veio, aleluia, oficialmente nem veio. E tem muitos negando Jesus, negando por internet,
Negando porque chega um camaradinha lá, uma menina lá, influenciador lá, e fica... Não, irmão, pode parar, não é tempo mais, não é tempo. Nós estamos caminhando para o fim. E o que está acontecendo? Tem muita mocidade, muita irmandade, indo para o abismo, dando risada indo para o abismo. Vai cair, está vendo que não é o caminho, está vendo que está indo para o caminho torto, não está dando certo, namoro avançadíssimo, e está achando que não vai ter prestação de conta. Vocês falaram que queria ouvir a verdade, está ouvindo? Outra coisa, dentro desse assunto aí, ó, santidade, namoro, vamos ter santidade no nosso namoro, irmão. Não é fácil, não é, mas vocês têm que procurar servir a Deus e procurar ocupar o tempo na obra, não é? Então o que acontece? Hoje a gente vê que nós estamos sem o pior vindo ainda. Nós já estamos todo mundo aí, irmão. As igrejas, tem igreja vazia, tem igreja que tem 10 músicos tocando. Cadê o povo? Cadê a irmandade que está congregando? Cadê a mocidade no culto de sábado à noite? Aqui vocês estão lotados, né? Mas no culto da nossa comum congregação, culto de domingo, reunião de jovens começa às 10 horas, a mocidade chegando 10h30, 10h20. Não tem compromisso com horário nenhum, mas na firma chega no horário, mas na igreja chega a hora que quer. É uma bronca e um gole de água. Se preparem. O que nós vamos enfrentar vai ser coisas além daquilo que nós pensamos. Nós vamos enfrentar demônio. Olha outra coisa, sempre, guarda isso. Nós estamos lidando com demônios que vivem há milênios. Conheceu Adão, conheceu Eva, conheceu os patriarcas, conheceu os juízes, conheceu os profetas, conheceu os apóstolos, conheceu a igreja primitiva, conheceu os primeiros anciãos. Esses demônios que as pessoas morrem, ele entra neles, essas pessoas aí fora morrem, eles ficam vivos, aprenderam línguas, aprenderam culturas, aprenderam como o povo pensa. Os demônios sabem como é que pensa um ancião, como é que pensa um diácono, como é que pensa uma mocidade. Eles sabem, porque é décadas, é milênios vivendo, uma centena de anos vivendo com um cristão. Eles sabem como é que pensa. Ele sabe qual é o ponto fraco de um, ponto fraco de outro. E nós temos que acordar. Quem quer acordar? Glória a Deus aí. Vamos acordar? Vamos começar a partir de hoje. Vamos começar a ter determinação, a ter foco espiritual. Voltar a cantar com alegria. Voltar a dar glória a Deus com alegria. Voltar a buscar os dons de Deus. Voltar a falar novamente. Voltar a buscar ser santidade, orar a Deus, buscar o reino do céu, congregar no meio de semana quando dá, congrega no fim de semana, faz visita, pega o teu violão, vai tocar, reúne a mocidade, reúne os instrumentos, vai buscar o Senhor. É tempo da igreja se preparar. Quando o mal vier, você vai estar de farda nova e espada nova na mão. Alamanaia, glória a Jesus. Então busca o reino do céu na tua igreja, lá na tua comum congregação. Procura servir o Senhor com os... Ninguém falou que não pode brincar, irmão. A gente fala que não é só brincadeira. Nós temos que levar as coisas de Deus bastante a sério, tá bom? Olha, pense uma coisa. O mal que está vindo aí, ele é muito grande, irmão. Nós não vamos conseguir resistir se nós continuarmos às vezes levando a coisa meio no banho-maria. Não, nós temos que mudar o nosso jeito, mudar o nosso conceito. Menos internet e mais oração. Aleluia. Cuidado, e outra coisa, cuidado com má companhia. Tem má companhia, eu vou falar uma coisa, vai doer o que eu vou falar aqui. Vai doer, mas é verdade. Você está pensando que má companhia é só fora da igreja? Tem gente que é da igreja e é má companhia para você. Isso aí não tem importância não, imagina, isso aí. Não, é só um bolinho. Vamos lá junto, é um negócio. Vamos junto com o povo da faculdade, depois da escola. É só, não, imagina. Aí o crente, e pior que às vezes não é nem pessoa que não é crente que convida, pessoas que é crente fica convidando a outra. Imagina, não tem nada a ver não. Depois Deus perdoa, porque tá um negócio agora que Deus perdoa, né? Tudo Deus perdoa. Deus perdoa, irmão, mas peraí. Quando um filho faz arte,
e o pai e a mãe ficam bravos, o pai e a mãe perdoam, mas dá uma corrigida. Por quê? Porque nós temos que ensinar nossas crianças, ensinar nossa mocidade. Agora, tudo que a gente faz tem consequência, e vai ter consequência, não tem como. Então não adianta a gente vir aqui hoje, sinceramente, eu vim aqui, eu fiquei preocupado mesmo. Eu falei, gente, é o Braz, né? Puxa vida, quem sou eu para estar lá, né? É o Braz, que eu vou... A palavra não me preocupa, que é a inspiração do Espírito Santo, mas os conselhos é algo que a gente precisa passar um pouco de vivência, de experiência nossa, do que nós estamos vendo e vivendo também. Então, para nós chegar, e no futuro, hoje está sendo difícil a gente pegar o nome do irmãozinho, vamos apresentar para cooperador de jovem. Ih, esse irmão teve problema lá atrás, esse irmão teve problema. Irmão, tá raro pegar gente que teve problema, que não teve problema. Muitos tá tendo tanto problema que no futuro a gente está preocupado e não tem mais irmão para levantar para ancião, levantar para cooperador de jovem. Está difícil. Sempre tem um BO aqui, sempre tem um BO ali, sempre tem alguma coisa aqui, sempre tem alguma coisa. BO, perdão a expressão, tá, irmão? Sempre tem um probleminha que ficou para trás. Quando não é com o irmãozinho, o irmãozinho, tadinho, foi um santinho. Mas essa irmã que ele casou aí, quando era moça, aprontou que só Deus. Aí acabou, bloqueou a carreira dele. Então tem que estar os dois na mesma comunhão. Viva uma vida de santidade, pelo amor de Deus. Procura o Senhor, honra o Senhor de todo o teu coração. Tá bom assim, mocidade? Mas vim de tão longe para apanhar aqui, é isso mesmo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Bom, só mais um pouquinho, tá? Para a gente poder parar aqui. O irmão falou que pode ir até 10h30, não, né? Até 9 horas, 15 para as 9. Então, louvado seja Deus, eu estou dentro do tempo aí, tá? Mas nós não vamos prolongar, não. Então, olha, o conselho hoje é isso. Recapitulando tudo, leia a Bíblia. Mas enquanto mais você lê, mais crente você tem que ser, mais piedoso você tem que ser, tá bom? Não falte na igreja. Esse dia eu estava num lugar que não vou falar porque tem gente de Minas Gerais aqui com nós, né? Mas lá o irmãozinho não está congregando, o irmãozinho com a esposa não está congregando, porque agora eles estão fazendo estudo bíblico, aí não congrega mais. Irmão, pode congregar, faz o que tem que fazer aí, estuda, não tem importância, leia a Bíblia lá. Mas cuidado com o que, o outro conselho que eu vou dar. Por que na congregação não tem teologia? A gente não faz teologia. Porque primeiro que a teologia, algum lugar vai ensinar a gente. Quando a gente faz uma teologia em algum lugar, a instituição que te ensina a teologia, ela simplesmente, ela passa também a tendência do caminho que eles servem lá pra gente. Se é uma pessoa que guarda o sábado, ela vai te ensinar a Bíblia e vai te dar uma forcinha para você aprender que tem que guardar o sábado. O outro o batismo não precisa ser nas águas, não. Pode ser batismo só com a mão na cabeça, está batizado. Outro vai te ensinar o calvinismo e outra. Uma vez Jesus morreu, tá tudo salvo. Vai nessa aí. Vai nessa aí para você ver. Jesus morreu, abriu a porta para nós. Passamos pela porta da salvação, que é o batismo e a fé viva no nosso coração. Nós temos o que aconteceu? Embranqueceu os nossos vestidos. Aleluia. Vocês viram o que aconteceu lá com o sacerdote Josué lá? Os vestidos estavam todos sujos lá, era sacerdote. Depois de Cristo, limpou os nossos pecados, não é assim? Batizamos, tá tudo certinho. Mas nós não podemos voltar pelo mesmo caminho que a gente veio. Seja firme e fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Irmão, no amor de Deus, seja fiel. A salvação nossa, alguns dizem assim, a salvação não é pelas obras, é pela fé. Aleluia, é claro que não é pelas obras, é pela fé. Mas se você tiver uma fé viva, é impossível alguém que tenha fé não tenha obras, não adianta. Porque a outra parte está escrito, a fé sem obra é morta, está escrito. Então temos que ter fé, temos que ter obra, temos que ter prazer de servir a Deus, temos que ler a Bíblia sim. Quer estudar, estuda, mas olha, permaneça na humildade. Se você permanecer na humildade, o que você aprendeu junto com o Espírito Santo vai dar um grupo, vai dar um time muito bom. Guarda outra coisa, nesse mesmo sentido aqui. Você vai entrar numa mata atlântica, lá na Amazônia lá. Entra na Mata Atlântica para você ver, sem um guia, um índio lá para te guiar, alguém que conhece a mata, você vai entrar, vai se perder lá dentro, vai sair de lá e às vezes nem sai de lá mais. A Bíblia,
é a mesma coisa. Entra, leia ela na guia do Espírito Santo. Você vai entrar, vai ficar e vai sair com cabeça erguida, mais crente, mais firme, mais forte. Tem uma e outra coisa, vai sair daí com as tuas candeias, seus olhos iluminados e a tua boca saindo fogo. Não vai parar espírito nenhum na tua frente. Mas entra na guia do Espírito Santo, você vai ver como vai dar certo. Entrou sem guia, você aprende, acha que aprendeu, sai de lá, sai criticando, sai apontando, sai desmerecendo. O coitadinho que está na lavoura lá, porque São Paulo é uma coisa, mas lá em Minas Gerais mesmo tem muito cooperador, muito ancião, que ele vai inchado o dia inteiro na lavoura lá, ele assina o nome dele, com a digital dele, não consegue assinar o nome, e chega aqui, às vezes não tem leitura nenhuma, erra toda a Bíblia. Alguém que aprendeu, acha que aprendeu, fala assim: se fosse eu aí, eu conheço tudo. Agora esse daí, já pensou? Ele conhece nada, tá lá em cima, e eu conheço tudo aqui embaixo. Enquanto a gente pensar assim, irmão, nós não conseguimos subir, e só consegue subir as escadas da espiritualidade quem Deus fez uma obra de dentro para fora. Começa aqui, E o que está faltando, em nome de Jesus Cristo Nazareno, desde já uma gota do conhecimento do reino do céu sobre a tua cabeça. Glória a Deus nas alturas. Esses são os conselhos, irmãos, que Deus preparou. Perdoa, se fosse ficar aqui tinha muito mais, né? Mas esses foram os conselhos. Espero que todos tenham ouvido, não com o ouvido do tímpano, mas com o ouvido do entendimento, aquele que você ouviu e entendeu, tá bom? E você que está aqui, que pode ser que você não concordou com nada do que foi falado dessa parte aí, sabe o que você faz? Não critica não, você ora a Deus, promete. Você não está lendo a Bíblia? Então promete, ora a Deus, fala: Senhor, me ensina, se eu estiver errado, abra os meus olhos. Vocês prometem não? Deus te abençoe. Bom, César, tem alguma coisa para anunciar? Tudo certinho? Alguma coisa a mais que os irmãos? Louvado seja Deus, né? Glória a Deus. Vou fazer um pedido. Hoje nós estamos no mês de março, né? Quem vai casar em abril agora? Levanta a mão. Vixe! Ninguém vai casar em abril? Nem no dia 1º de abril? Pode, né? Quem vai casar em maio? Levanta a mão. Desse ano, né, irmão? Vai que eu vou casar em maio de 2035. Quem vai casar em maio? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Ninguém. Santo Pai. Tá bom, vai. Quem vai casar esse ano? Levanta a mão. Olha aí, irmã. Salvou a pátria aqui hoje. De onde a irmã é? Mauá? Em Bugaçu. Olha aí, Tiago. Zona Sul lá, Tiago. Perto do meu genro lá. Glória a Deus. Irmãzinha. Como é o nome da irmãzinha? Como? Fátima. Como é que é? Bruna. Fala baixo, sou surdo. Bruna, chama o hino para nós, Bruna. 466. Você conseguiu, irmão? Você insistiu nele desde o começo, né? 467, 467. Glória a Deus. De Deus e a guia do Espírito Santo. Falar o que o Senhor trouxe avante. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 32. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. 1 Samuel 17, verso 32 em diante. Glória a Deus. Continue nesta santa comunhão, viu, irmão? Mocidade, vocês estão de parabéns. Estou vendo aqui a alegria da mocidade. Comunhão, isso daí, irmão. Comunhão, bastante comunhão. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá, pelejará contra este filisteu.
Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele, eu feri e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e eu feri, e o matei. Assim feri o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-lo no alforje de pastor que trazia a saber no surrão. E lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras da terra. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e aos corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Até aqui. Mocidade, permaneça nesta santa comunhão. Aleluia. Aqui vemos um exemplo muito conhecido, né? De um povo que estava sendo oprimido, um povo de Israel, sendo oprimido pelo povo filisteu. Era guerra constante, irmão. E quem estava na liderança do exército de Israel era Saul na ocasião. Como Saul era um rei, era um líder desobediente, então toda aquela fragilidade do seu comando acabava refletindo no seu exército também. Porque assim, irmão, o rei, ele tinha que ter a obediência com Deus. Não venceria pela lança, nem pelo escudo, nem pela espada. É o Senhor que vencia. No último verso nós lemos: a guerra é do Senhor, é dele a guerra. E o que vai vencer é a nossa obediência. Entendeu, irmão? É a nossa santidade que vai vencer. É Deus usando daquilo que é santo, que está em nós, dado por Ele também. E Davi, irmão, Saul, ele desobedeceu. Então todo o reinado foi fragilizado. Chegou uma hora que um gigante levantou e começou a atacar, irmão, começou a menosprezar. O capitão do exército fragilizou também, não tinha força mais. O rei estava recuado dentro da tenda. O rei não tinha coragem de enfrentar. Os outros capitães também fragilizados, porque isso que acontece, um abismo chama outro abismo,
Uma fraqueza chama outra, um fracasso chama outro, e aquilo só vai degradando. Aleluia. Por isso que nós devemos se afirmar com Deus, porque um glória chama outra glória, uma obediência chama outra obediência, uma virtude chama outra virtude, uma luz chama outra luz. Como diz os irmãos antigos, a obra de Deus vai de luz em luz. É isso aí, uma luz chama outra e vai chamando outra. O que importa, a lâmpada não pode apagar. A lâmpada de Deus sobre a tua cabeça não pode apagar, você não pode. E aquela afronta vinha, só que voltando um pouquinho atrás, como o rei desobedeceu, Deus mandou Samuel ungir Davi, um dos filhos de Jessé, para rei. E foi ungindo aqui, ungindo lá. Pode perceber, quem mostrava que tinha, por isso que nós temos que abrir o olho, irmão. Quem parecia que tinha todos os dotes ali, toda a qualidade para ser rei, até o profeta disse: por certo, está aqui na minha frente o rei, olha esse homem aí, um moço forte, olha a espada na cintura dele. Ele olhou, Deus falou assim: olha Samuel, tu olha para a aparência, eu olho lá dentro do coração, Samuel. Glória a Deus eterno. Foi passando, ungiu, para resumir, ungiu Davi para rei. Daquele dia em diante o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Enquanto o povo estava sendo afrontado, Davi matava o leão, Davi matava o urso, Davi defendia as ovelhas, Davi punha comida para as ovelhas, Davi colocava as ovelhas para pastar, Davi corria atrás daquela ovelhinha que estava se distanciando do rebanho, trazia a ovelhinha de volta. Enquanto o exército estava sendo afrontado, Davi, por certo, estava com uma marreta lá, batendo nos mourão para ver se o cercado onde estavam as ovelhas estava bem firmado, não tinha nenhum mourão meio frouxo ali, meio solto, para não estourar o rebanho das ovelhas. As ovelhas tem que ficar dentro do aprisco. Essa palavra vai colocar a ovelhinha, que você já está na divisa aí, você já está aqui dentro hoje, mas você está na divisa, glória ao nome do Senhor. Mas hoje o pastor vai te trazer de volta para esse rebanho. Você entrou aqui hoje, vou pregar o que Deus está me revelando. Você está aqui dentro desse culto de jovem, nem na tua reunião de jovens você vai mais, nem na tua congregação comum você não congrega mais, mas você veio junto com a mocidade. Hoje você veio aqui, eu vou te mudar, te diz o Senhor. O Senhor vai começar a fazer uma transformação. Esse culto aqui vai começar a mudar, vai começar a transformar. É de dentro para fora, vai começar a fazer uma obra de dentro. Você vai voltar para a tua cidade, você vai voltar para Minas Gerais, você vai voltar para a tua cidade aqui em São Paulo, você vai voltar para o bairro onde você mora, você vai voltar para a tua casa um crente diferente. Até os espíritos malignos que entrou, viu você entrando aqui, apagadinha, vai ver você sair daqui com o teu rosto brilhando. Então a palavra já começa dizendo: receba o meu filho agora, receba o meu filho agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Que o brilho dessa palavra te tome, escuridão vai embora agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Aleluia, glória a Jesus. Deus olhou para aquele comando, e Deus olhou para Davi. A unção na minha cabeça sobre ele está dando certo, está indo muito bem, está defendendo as ovelhas. Agora vou mudar a fase dele. Houve a fase na unção da cabeça dele de rei, o Espírito de Deus que se apoderou dele. Ele estava defendendo as ovelhas do pasto ali, mas haveria uma mudança, uma grande transformação na vida de Davi. Ele deixaria de ser um pastor de ovelha, cuidar, aleluia, vigiar as ovelhas, dar comida para as ovelhas, para uma outra fase da vida dele, para enfrentar o gigante, aleluia, que incomodava as ovelhas. Quem tem comunhão está vendo essa palavra aí, está começando a entender essa palavra. Mudou então a fase da vida dele. Chegou o tempo que Deus o retirou ele daquele lugar. Davi, vai lá, Jessé disse a Davi: Davi, vai lá, leva pão para os seus irmãos. Aleluia, leva lá um alimento para eles, estão lá na guerra. Quando Davi chegou de longe e já ouvia alguém dizer: não há Deus em Israel, o gigante gritando, tem um homem corajoso para me enfrentar. E Davi vinha chegando com a sacolinha, olhando para um,
olhou para Abinadab, olhou para Sama, aleluia, para Eliabe, olhou para o capitão, aleluia, glória ao Senhor. Ninguém, todo mundo, cadê o rei? O rei nem estava ali mais, mas ele olhando aquilo doeu nele, porque quem tem a unção na cabeça dói quando vê o inimigo afrontar um exército do Deus vivo. Que comunhão santa que está aqui hoje, que comunhão gloriosa, aleluia. Então vem junto nesta santa comunhão, vem subindo mais ainda na comunhão, porque hoje Deus vai mudar a tua história aqui dentro, Deus vai mudar o teu jeito de olhar para lá, e o teu jeito de olhar, de vivência neste mundo aqui. Hoje você vive uma vida normal, aleluia, sem perceber o mal que já se levantou. Os tronos malignos já se levantaram e tem muito povo dormindo, mas Deus reuniu esse povo aqui para acordar essa irmandade, para acordar essa mocidade, porque eu vou contar com você. Posso contar com você, te diz o Senhor. A palavra te pede contar com você. Então pega o teu escudo agora, pega a tua espada agora, desembanha a espada. Com a espada, glória da tua boca, que você tem, desembanha agora. Aleluia. Olhou. Aleluia. Quando ele olhou ali, ninguém vai. Não é possível. Eu vou lá. Chegou na tenda onde estava Saul. Ó, meu nome é Davi. Eu vou lá. Eu quero enfrentar esse gigante aí. Quem esse circunciso pensa para afrontar o exército do Deus vivo? Ali, não, volta lá, você é moço ainda, para que você vai, com quem diz, você vai lá, vai morrer no batalha lá, volta para o lugar que você veio. Com quem diz, ele não queria gastar a juventude dele lá, ele queria ser útil. Quem quer ser útil aqui? Então, gasta a tua juventude derrubando o gigante. Para resumir, pois a armadura não deu certo. Aí ele chegou nele depois de novo e falou assim: não dá certo não. Com quem diz, o que queriam dar para ele não servia para aquela batalha. Glória, sabe por quê? Porque alguém podia dizer assim: não, ele venceu porque a couraça de Saul é abençoada, o capacete de Saul era abençoado, a espada de Saul era abençoada. Não, irmão, a glória não poderia ficar para o homem. Nessa obra a mesma coisa, agora não é do homem, não é do homem. Não adianta conhecer, não adianta eu conhecer, não adianta a gente falar, não adianta ter tanto estudo bíblico, não adianta ter tanta coisa, se você não tiver o Espírito Santo. Se chegar numa casa, conhecendo de capa a capa, se você não tiver o Espírito Santo com você, você vai entrar e algum endemoniado lá dentro vai rir da tua cara. Mas se você entrar com a virtude do Espírito Santo, você vai entrar e eles vão embora. Aleluia! Seja cheio do Espírito. Se a virtude te tomar, Deus vai defender. Se a virtude te tomar, até a tua casa vai vencer. Se a virtude te tomar, a guerra que está na tua casa vai acabar. Se a virtude te tomar, aqueles demônios que moram lá em volta da tua casa, que acabar com teu pai, acabar com teu pai, acabar com a tua empresa, acabar com o teu casamento, acabar com o teu namoro, acabar com o teu noivado, acabar com o teu sonho. Se você tiver virtude, ele cai na... Aleluia. Depois de lá do que deram para ele, ele foi lá e pegou uma... Não, vou na arma que eu aprendi, na arma que o Senhor me ensinou mesmo. Porque funcionou. Eu estava com a minha pedrinha lá, e quando vinha o lobo, eu mandava pedrada no lobo, o lobo corria. Não, vou fazer. É a arma que Deus me ensinou. Não queira buscar muita novidade não, meu irmão. Fica naquilo que Deus te colocou. Fica naquilo que o Senhor... Funcionou até hoje. Opa, vai continuar funcionando.
Sabe por quê? Porque não vem de você, não vem de você, filha, não vem de você. O que você tem vem de Deus. Se fosse por você, você não conseguiria estar aqui dentro hoje. Se fosse por você, você não conseguiria estar aqui dentro. Você chegou até aqui porque foi Deus que te trouxe até aqui. A morte já te rodeou, mas quando a morte ia te tomar, o Senhor deu ordem: morte, vai embora. Não, ele não mexe não. Você não era para estar aqui, o pecado quase envolvendo você. Aleluia, o Senhor: não toca não, nele não. Tem uma obra na vida dele, tem uma obra na vida dela. Da mão de Deus ninguém te arranca, ele não vai arrancar mesmo não vai arrancar. Vai arrancar, não vai arrancar. Que meu pai plantou, ninguém arrancará. Para ir para o final da palavra já, 8h30. Davi pegou uma pedrinha do ribeiro lá, pôs no alforje, aí pegou uma pedrinha, pôs na funda e olhou de longe. Imagina só, irmandade, vocês estão numa comunhão santa, que o ministério também. Imagina que coisa mais, imagina só, se for, pode ser que não foi assim, mas vocês imaginam dessa forma. Ele pegou lá, com o casaquinho dele, com aquele coletinho assim, amarrado, uma bolsinha aqui, e uma funda, andando, de repente, alguém anuncia: alguém vai enfrentar o gigante, num próprio exército, alguém vai enfrentar o gigante Golias. Aí começou todo o exército ali olhando para trás, quem está vindo aí? De repente, um corredor abriu. Esperava um homem com o capacete de Saul, com a couraça de Saul, com a espada de Saul. Mas não, veio um menino, aleluia, um menino que não tinha armadura, não tinha espada, mas tinha Deus. Alamanaia, Deus, você tem Deus. Essa é a tua diferença. Essa é a tua diferença. Eu te amo e o teu nome está escrito no livro da vida. Você tem Deus. Davi vinha caminhando. Que virtude santa que está te tomando aqui. Aleluia. Davi caminhando, quem disse: Davi, você é maluco? Não, moleque, sai daí. Não, ele tinha objetivo. Não, ele não olhou para quem disse para ele: para, sai daqui. Não vai enfrentar o tamanho dele, olha o teu. Para, menino. Não, ele teve foco. A mocidade não vencerá sem foco. Você precisa ter foco. Ele não olhou. Aleluia, ele foi andando. Ali não está escrito aqui, mas quem sabe ele não dizia: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Glória a Jesus. Quando o gigante viu ele: você, menino, eu vou pegar você, menino, eu vou quebrar você, eu vou arrancar o teu braço, eu vou despedaçar você e vou dar teu corpo picado para as bestas feras, os urubu comer, você vai ver. Ele pensou que ele ia intimidar, irmão. Ele intimidou o soldado lá, ele intimidou o Saul que estava na desobediência. Mas ninguém intimida quem está na obediência não, irmão. Quem está na obediência, vocês entenderam o tempo dessa reunião hoje? Se estiver na obediência, ele não vai te intimidar. Ele não vai, ele não consegue. O inferno tem ódio de você, mas o céu te ama. Não ceda, não recue, não volte atrás, não peque, não abandone. O Senhor conta com você. Você é uma peça, é uma arma, você não sabe, mas no céu, quando Deus te olha, Ele enxerga em você uma arma contra as legiões malignas.
Davi olhou para ele assim, de longe Davi olhou para ele e falou: ah, rapaz, você vem a mim com essa espada aí, ó, com esse escudo, com essa lança aí, tem até um menino trazendo o seu escudo aí, eu vou a ti, você vem a mim com esse daí tudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E tá aqui, fala que Davi, depois vocês lêem mais para frente lá, Davi se apressou, irmão, e foi, correu. Olha lá, ó, aqui fala aqui, ó. E encontrou com Davi, apresentou-se Davi e correu ao combate. Tá pensando que Davi ficou esperando o gigante vir? Bateu? Não, aqui fala que ele correu ao combate. Quer dizer, não fugiu da guerra não. Moça, foge da guerra não. Recua não. Você vai voltar para a tua comum, mas de cabeça erguida. Vai voltar. Davi começou a correr, irmão, já foi girando aquela funda lá, e o gigante olhando, e os filisteus gritando, vai nosso campeão, e o povo lá, esse menino vai morrer, e o outro, é o nosso campeão, e o povo lá, esse menino é mais um que vai morrer. Olha o tamanho, é discrepante, o negócio é muito fora, é um tamanho de um pequenão, irmão, glória a Deus nas alturas. O gigante olhou Davi pequeno, mas no natural, mas no sobrenatural, Davi estava com o gigante na sola do pé. Quem crê nisso? Deus não opera em natural, Deus opera no sobrenatural. E Deus vai fazer muita obra usando do sobrenatural. Prega o Senhor aqui, irmão, dá um recado a quem o seu irmão sentir. Aleluia. Nessa RGE haverá uma dispensação gloriosa do reino do céu. Abrais, esse Brais vai ter rei. Aleluia! Dispensação, poder de Deus, uma reviravolta. Aleluia! Alguém olha para a igreja e está vendo a igreja pequenininha e parece que o mundo cresceu. Não, olhando para o natural, tem muito que parece que a igreja está diminuindo, parece que a igreja enfraqueceu. Haverá uma reviravolta vinda do reino do céu. O gigante veio, aleluia, o gigante veio, Davi correu, tacou uma pedrada na testa do gigante. Quando ele bateu na testa do gigante, o gigante parou, perdeu a força, perdeu o sentido, caiu, e o povo gritava: vai capitão, vai Golias, vai Golias. Quem estava gritando ficou quieto, quem estava calado começou a gritar: vai Davi, mata ele. Quem torce contra vai matar gigante, derrubar gigante. Eu te fiz assim. Aleluia. Deus te fez assim. Pode preparar. Glória ao nome do Senhor. Gigante ficou de longe olhando, ele foi lá, apressadamente, irmão, porque não pode deixar, o mal caiu, você não tem que esperar ele se recuperar não, viu, irmão? O mal caiu, vai lá e pisa na cabeça dele. Caiu o mal, não fica esperando levantar não, porque ele levanta, viu, irmão? Não espera levantar não. Davi foi lá, pegou a espada do próprio gigante. Glória a Deus. E para encerrar a palavra, glória ao Senhor, a própria arma do gigante serviu para ele próprio morrer através dela. Toda arma preparada contra ti não prevalecerá. A arma que o inimigo usou para te matar, ele morrerá por ela. Glória a Jesus.
Deus. Volta para onde você veio. Volta. Numa outra fase. Você entrou aqui, um Davi, e vai sair daqui um outro tipo de Davi. Um Davi que vai enfrentar gigante. E a palavra te profetiza: aonde o gigante levantar na tua frente, vai ser dois trabalhos, um de levantar e o outro de cair. Vai cair. E o que falta para toda essa igreja, para nós todos aqui, voltar, aleluia, para nossa casa e para nossa cidade, para nossa comum, mais crente, um Davi determinado, mais cheio de obrigações, mais cheio de visões, mais cheio das coisas santas, é o perdão de Deus, e vai haver um perdão de Deus aqui dentro dessa igreja hoje. E você que não obedeceu, o seu dia já chegou. É já, é agora, é por esses dias. O Senhor te chamará. Lembra, recorda quando o ancião pôs a mão sobre a tua cabeça. Lembra? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembra? Agora mergulha nessa doutrina. Volta firme, meu Davi. Meu Davi. Meu Davi. Deus seja louvado.